O Homem Invisível, obra de H. G. Wells. O homem invisível dorme. Embora exausto e ferido como estava, o homem invisível recusou-se a aceitar a palavra de Kemp de que sua liberdade seria respeitada. Examinou as duas janelas do quarto, subiu as persianas e abriu as cortinas para conferir a informação de Kemp de que uma fuga através delas seria impossível. Lá fora, a noite estava tranquila e parada, e a lua nova banhava a colina. Depois examinou as chaves do quarto de dormir e as duas portas do quarto de vestir, para convencer-se de que aquelas também poderiam servir para lhe assegurar a liberdade. Finalmente declarou-se satisfeito. Ficou de pé junto à lareira e Kemp ouviu o som de um bocejo. Desculpe, disse o homem invisível, se não posso lhe contar o que fiz esta noite, mas estou esgotado. Sem dúvida, é grotesco, é espantoso, mas acredite, Kemp, é uma coisa realmente possível. Fiz uma descoberta, pretendia guardá-la só para mim, mas não posso, tenho que ter sócio. É você. Há tanta coisa que podemos fazer amanhã. Agora, Kemp, sinto que preciso dormir ou morro. Kemp estava no meio do quarto, olhando a roupa ali que falava com ele. Algo muito estranho, uma roupa sem cabeça. Acho que devo deixá-lo, disse. É incrível. Se acontecessem três coisas assim, derrubando todas as minhas ideias preconcebidas, ficaria louco. Mas é verdade. Há mais alguma coisa que possa lhe dar? Só me dê boa noite, respondeu Griffin. Boa noite, disse Kemp e apertou uma mão invisível. Caminhou meio de lado para a porta. De repente, o roupão aproximou-se dele. Compreenda, disse. Nada de tentativa de me tolher ou capturar, ou... A expressão do rosto de Kemp mudou um pouco. Pensei que tinha lhe dado minha palavra, protestou. Ao sair, Kemp fechou a porta sem barulho e imediatamente esta foi trancada à chave. Então, enquanto ele ainda permanecia com um ar de espanto inerte, pés ligeiros chegaram até a porta do quarto de vestir e esta também foi trancada. Kemp bateu com a mão na testa. Estarei sonhando ou louco? O mundo ficou doido, ou eu fiquei? Sorriu e passou a mão pela porta fechada. Fui barrado de meu próprio quarto por um absurdo clamoroso. Andou até o alto da escada. Voltou e olhou fixamente as portas fechadas. É um fato, disse. Pôs os dedos no pescoço ligeiramente dolorido. Um fato inegável. Mas sacudiu a cabeça desanimado e desceu. Kemp acendeu a lâmpada da sala de jantar e começou a caminhar pela sala, falando sozinho. De vez em quando argumentava consigo mesmo. Invisível? Existe algum animal invisível? No mar, sim, milhares, milhões. Todas as larvas, todos os pequenos náuplios e tomárias, todas as coisas microscópicas, a medusa. No mar há mais coisas invisíveis do que visíveis, acredito eu. Nunca pensei nisso antes. E nos charcos também. Todas as pequenas coisas que vivem nos charcos são também invisíveis. Fragmentos de gelatina translúcida. Mas no ar, não. Não pode ser. Mas afinal, por que não? Se um homem fosse feito de vidro, ainda assim seria visível. Sua meditação tornou-se profunda. O volume de seus pensamentos ficaram imensos. Mas foi apenas uma exclamação. Voltou-se, saiu da sala, foi até o pequeno consultório e acendeu o gás. O aposento era pequeno porque o Dr. Kemp não vivia da clínica. Lá estavam os jornais do dia. O jornal da manhã tinha sido aberto descuidadamente e posto de lado. Apanhou, virou as páginas e leu o texto da história misteriosa em Iping, a mesma que o marinheiro em Port Stowe havia soletrado tão bem para o Sr. Marvel.
Kemp leu-a depressa. Embrulhado, exclamou, disfarçado, escondendo-se. Ninguém parece ter percebido sua infelicidade. Que diabo de jogo é o dele? Largou o jornal e buscou com os olhos. Disse. E pegou o St. James Gazette, que ainda estava dobrada como chegara. Agora vamos descobrir a verdade. Rasgou a cinta de papel e abriu o jornal. Umas 2 colunas chamaram-lhe bastante atenção. Toda uma aldeia em Sussex enlouquece. Era a manchete. Meu Deus! Explodiu Kemp, lendo avidamente um incrível relato dos acontecimentos em Iping na tarde anterior, os mesmos que já foram descritos. A narrativa do Jornal da Manhã fora transcrita. Releu-a. Correu pelas suas, batendo à direita e à esquerda. Jeffers, inconsciente. O Sr. Uxter, muito ferido, ainda incapaz de descrever o que vira. Humilhação terrível. O vigário, uma mulher doente de medo. Janelas quebradas. Essa história extraordinária era provavelmente inventada, boa demais para não ser impressa. Largou o jornal e ficou olhando para frente, sem entender, provavelmente inventada. Pegou o jornal de novo e releu tudo. Mas onde entra o vagabundo? Por que diabos estaria perseguindo um vagabundo? Sentou-se bruscamente na mesa de exames. Ele não é apenas invisível, é louco, disse, homicida. Quando a madrugada chegou para misturar sua claridade à luz da lâmpada, ele ficou ainda mais perplexo com toda aquela história maluca. Kemp estava andando de um lado para o outro em plena madrugada tentando aprender o incrível. Sentia-se excitado demais para dormir. Os criados, ao descerem sonolentamente, descobriram-no ali e pensaram que o estudo demasiado tinha lhe feito mal. O patrão deu-lhes instruções estranhas, mas bruscamente explícitas, para servirem o de jejum para 2 no escritório do mirante e depois limitaram-se ao porão e ao pavimento térreo. E continuou a percorrer a sala de jantar até que o Jornal da Manhã chegou. Este falava muito, mas dizia pouco. Além da confirmação daquela notícia incrível da noite anterior e um relato bastante mal escrito de outra história notável em Port Burdock, tudo aquilo forneceu a Kemp o essencial sobre os acontecimentos no bar Jolly Critters e o nome de Marvel. Obrigou-me a ficar com ele 24 horas, testemunha Marvel. Acrescentara também certos detalhes menos importantes à história de Iping, principalmente o corte do fio de telégrafo da aldeia, mas não havia nada que esclarecesse a ligação entre o homem invisível e o vagabundo, pois o Sr. Marvel não dera informações sobre os 3 livros e o dinheiro que lhe enchia os bolsos. O tom de incredulidade desaparecera e um bando de repórteres investigadores já estava a postos para elaborar a matéria. Kemp leu cada linha da história e mandou a criada comprar todos os jornais da manhã que pudesse, e também os devorou. Ele é invisível, concluiu, e parece que sua raiva está se tornando maníaca. As coisas que pode fazer, e está lá em cima, em minha casa, livre como o ar. Como devo agir, meu Deus? Por exemplo, seria quebrar a palavra se não, isso não, disse ele. Foi até uma pequena mesa desarrumada em um canto e começou a escrever um bilhete. Rasgou-o. Quando já estava pela metade, escreveu outro. Leu e pensou bastante. Então pegou um envelope e endereçou-o ao coronel A. de Port Burdock. Enquanto Kemp se ocupava disso, o homem invisível acordou. Despertou de mau humor e Kemp, atento a cada som, ouviu de repente o ruído de seus passos correndo pelo quarto acima. Depois uma cadeira foi atirada e o lavatório com a bacia quebrara-se.
Kemp apressou-se a subir depressa e bateu na porta ansiosamente. O que estaria acontecendo, meu Deus? Será que esse homem enlouqueceu de vez? Certos princípios básicos. O que aconteceu? Perguntou Kemp quando o homem invisível deixou entrar. A resposta foi: nada. Mas que diabo? E esse estrondo? Um acesso de raiva apenas, respondeu o homem invisível. Esqueci o braço e está doendo. Você parece dado a esse tipo de coisa. Sou mesmo, respondeu o homem invisível. Kemp atravessou o quarto e apanhou os fragmentos de vidro quebrado. Já se sabe de todos os fatos sobre você, disse-lhe, ali de pé, com os vidros na mão. Tudo o que aconteceu em Ipig e na encosta da colina, o mundo tomou consciência de seu cidadão invisível, mas ninguém sabe que você está aqui. O homem invisível xingou. O segredo foi descoberto. Imagino que fosse segredo. Não sei quais são os seus planos, mas naturalmente estou pronto a ajudar, disse Kemp. O homem invisível sentou-se na cama. Há café lá em cima, disse Kemp, falando com a maior naturalidade possível, e teve o prazer de ver que o estranho levantava-se de boa vontade. Kemp foi na frente, subindo a escada estreita até o mirante. Antes que possamos fazer qualquer outra coisa, preciso compreender um pouco mais sobre a sua invisibilidade, disse Kemp. Relanceou nervosamente pela janela e sentou-se com o ar de um homem que tem coisas a dizer. Suas dúvidas sobre a sanidade de toda aquela história aflorou-lhe a mente e desapareceu de novo quando olhou para o lugar que Griffin ocupava à mesa do café da manhã. Um roupão sem cabeça e sem mãos, enxugando lábios invisíveis em um guardanapo miraculosamente seguro. É bastante simples e bastante verossímil, disse Griffin, pondo de lado o guardanapo e apoiando a cabeça invisível em uma mão invisível. Para você, sim, sem dúvida, algo muito natural, normal, mas não para mim e para o resto do mundo, respondeu Kemp. Bem, de fato, a princípio, pareceu-me maravilhoso. Porém, agora, meu Deus, mas juntos ainda faremos grandes coisas, homem. Descobriu o princípio da invisibilidade em Chisiltoe? Sim, como já disse, fui para lá quando deixei Londres. Sabe que abandonei a medicina para dedicar-me à física? Não. Bem, foi o que fiz. A luz me fascinava. A densidade óptica, seu campo é uma rede de enigmas, algo muito lindo, com soluções brilhando fugazmente. E tendo apenas 22 anos e um grande entusiasmo, pensei, vou dedicar minha vida a isso, vale a pena. Você sabe como somos ingênuos, Kemp, aos 22 anos. Ingênuos nessa época ou ingênuos agora. Como se o saber trouxesse qualquer satisfação a um homem. Mas comecei a trabalhar como um escravo, e mal tinha começado a trabalhar e a pensar no assunto apenas 6 meses, quando de repente a luz atravessou uma das malhas subitamente ofuscante. Descobri um princípio geral de pigmentos e refração, uma fórmula, uma expressão geométrica envolvendo 4 dimensões. Todos, tolos e homens comuns, e até os matemáticos comuns, não sabem nada sobre o que certas expressões gerais podem significar para o estudante de física molecular. Nos livros, os livros que o vagabundo escondeu, há milhares de milagres, maravilhas, mas aquele não era um método, era uma ideia que poderia levar a um método, através do qual seria possível, sem modificar qualquer outra propriedade da matéria, exceto as cores, em alguns casos, baixar o índice de refração de uma substância sólida ou líquida para o do ar, visando todos os propósitos. Ufa! Exclamou Kemp. Isso é estranho, mas ainda não vejo. Compreendo que, a partir dali, você poderia anular uma pedra preciosa, mas a invisibilidade pessoal está muito ainda longe disso.
Exatamente, disse Griffin, mas considere, a visibilidade depende da ação dos corpos visíveis sobre a luz. Ou um corpo absorve a luz, ou a reflete, ou então faz tudo isso. Se ele não reflete, refrata, nem absorve a luz. Não pode, por si só, ser visível. Você vê uma caixa vermelha opaca, por exemplo, porque a cor absorve alguma luz e reflete o resto. Toda a parte vermelha da luz para você. Se ela não absorvesse nenhuma parte específica da luz, mas a refletisse totalmente, então seria uma brilhante caixa vermelha, entende? Seria uma brilhante caixa branca, quis dizer, ou prata, não vermelha, me desculpe. Uma caixa feita de brilhantes não absorveria muita luz, nem refletiria muito da superfície total, mas apenas aqui e ali, onde as superfícies fossem favoráveis. A luz seria refletida e refratada, e você teria uma aparência brilhante de clarões de reflexos e transparências, uma espécie de esqueleto de luz. Uma caixa de vidro não seria tão cintilante nem tão claramente visível como uma caixa de brilhantes, pois haveria menos refração e reflexão, entende? Sob certos ângulos, poder-se-ia ver claramente através dela. Alguns tipos de vidro seriam mais visíveis do que outros. Uma caixa de cristal seria mais reluzente do que uma caixa de vidro de janela comum. Uma caixa de vidro comum muito fino seria difícil de ver em pouca luz, porque não absorveria quase nenhuma luz e refrataria e refletiria muito pouca. E se pudesse uma placa de vidro branco na água, se colocássemos, ou mais ainda, se usasse algum líquido mais denso que a água, ela desapareceria quase totalmente, porque a luz que passaria da água para o vidro seria apenas levemente refratada ou refletida, ou, na verdade, afetada de qualquer forma. Seria quase tão invisível quanto são o gás de carbono ou o hidrogênio no ar, e precisamente pela mesma razão. Sim, disse Kemp, é indiscutível. E aqui está outro fato que você sabe que é verdadeiro. Se uma folha de vidro for quebrada, Kemp, e reduzida a pó, fica muito mais visível enquanto está no ar. Transforma-se finalmente em um pó branco e opaco. Isso é porque a pulverização multiplica as superfícies do vidro onde ocorrem refração e reflexões. Na folha de vidro há apenas uma superfície. No pó, a luz é refletida ou refratada por cada grão que atravessa, e muito pouca atravessa totalmente o pó, entende? Mas se o vidro branco pulverizado é posto na água, desaparece imediatamente. O vidro pulverizado e a água têm índices de refração muito semelhantes. Isto é, a luz sofre muito pouca refração ou reflexão ao passar de uma para outra. É possível tomar o vidro invisível colocando-o em um líquido com quase o mesmo índice de refração. É possível tornar o vidro invisível colocando-o em um líquido com quase o mesmo índice de refração. Um objeto transparente fica invisível se for colocado em qualquer meio com um índice de refração quase igual. E se a pensar apenas um segundo, verá também que o pó de vidro pode desaparecer no ar se seus índices de refração muito semelhantes forem. Isto é, a luz sofre muito, haverá refração ou reflexão quando a luz passar do vidro para o ar. Sim, concordou Kemp, mas um homem não é feito de vidro, entende? Não, disse Griffin, é mais transparente. Tolice. Ouvir isso de um médico? Como as pessoas se esquecem? Já esqueceu sua física em 10 anos? Pense só em todas as coisas que são transparentes e não parecem sê-lo. O papel, por exemplo, é feito de fibras transparentes.
e é branco e opaco apenas pela mesma razão que o vidro em pó é branco e opaco. Ponha óleo em um papel branco, encha com óleo os interstícios entre as partículas para que não haja mais refração ou reflexão nas superfícies e ela fica transparente como vidro. E não é só papel, mas a fibra de algodão e linho de lã, de madeira e de osso, Kemp, a carne, Kemp, o cabelo, Kemp, as unhas e nervos. Na verdade, toda a matéria que compõe o homem, com exceção do vermelho do sangue e do pigmento negro do cabelo, é feita de tecido transparente e incolor. E só isso é suficiente para nos tornarmos visíveis uns aos outros, pois a maioria das fibras de um ser vivo não são mais opacas do que a água. Céus! Exclamou Kemp. Naturalmente, naturalmente. A noite passada estive pensando nas larvas marinhas, entende? E na medusa. Agora entendeu. Estava com tudo isso na cabeça um ano depois de ter deixado Londres, há 6 anos, mas guardei comigo. Tinha que fazer meu trabalho com muitas desvantagens. Oliver, meu professor, era um cientista pouco sério, jornalista por instinto e um ladrão de ideias. Estava sempre bisbilhotando. Você conhece o sistema desonesto do mundo científico, Kemp. Simplesmente não podia publicar minha descoberta e permitir que ele partilhasse do crédito. Continuei a trabalhar, fui chegando cada vez mais perto de transformar minha fórmula em uma experiência, uma realidade. Não falei com ninguém, porque pretendia desvendar meu trabalho para o mundo com um efeito esmagador e tornar-me famoso imediatamente. Dediquei-me ao estudo dos pigmentos para preencher certos lapsos e, de repente, sem querer, por acidente, fiz uma descoberta no campo da fisiologia. Sim, você conhece a matéria que colore o sangue de vermelho. Pode ficar branca, incolor, e permanecer assim com todas as funções que lhe são peculiares. Kemp deu um grito de incredulidade e espanto. O homem invisível levantou-se e começou a andar pelo pequeno escritório. Pode-se admirar, lembre-me daquela noite. Era tarde. Durante o dia sempre se era incomodado com estudantes bobos e de boca aberta. E naquela época costumava-se trabalhar até de madrugada, Kemp. Tudo surgiu-me na mente de repente, esplêndido e completo. Estava sozinho. O laboratório permanecia silencioso, quieto, com as luzes brilhando, silenciosa e intensamente no alto. Em todos os meus momentos importantes tenho estado sozinho. Poder-se-ia fazer com que um animal, um tecido fique transparente. Poder-se-ia fazê-los invisíveis. Tudo menos os pigmentos. Eu poderia ser invisível, pensei, compreendendo de um golpe o que significaria ser um albino com tais conhecimentos. Era avassalador. Larguei a filtragem de que estava me ocupando e fui até a grande janela de onde contemplei as estrelas. Poderia ser invisível, repeti para mim mesmo. Realizar um tal feito seria transcender a mágica. Ainda falei. E contemplei, sem a sombra da dúvida, uma visão magnífica do que poderia significar a invisibilidade para um homem, o mistério, o poder, a liberdade. Não via dificuldade, só precisava pensar. E eu, um instrutor mal vestido, pobre e enclausurado, ensinando asnos em uma universidade provinciana, poderia me tornar, da noite para o dia, isso. Pergunto-lhe, Kemp, se você, digo-lhe que qualquer um se teria atirado a essa pesquisa. Trabalhei 3 anos e cada montanha de dificuldades que conseguia vencer mostrava lá de seu topo mais outra, os detalhes infinitos e a irritação. Um professor de província, sempre espionado. Quando vai publicar esse seu trabalho? Era sua eterna pergunta. E os estudantes? A insuficiência de recursos, tive 3 anos disso. E após 3 longos anos de segredo e exasperação, descobri que era impossível completar o trabalho. Impossível. Por quê? Perguntou Kemp. Dinheiro, meu amigo.
disse o homem invisível e foi de novo olhar pela janela. Bruscamente voltou-se. Roubei o velho. Roubei meu pai. O dinheiro não era dele. Mais um pouco que arrumei, eu comecei a ter o dinheiro suficiente para lograr o que pretendia. Na casa de Grand Portland Street. Por um momento, Kemp ficou calado, olhando fixamente para as costas da figura sem cabeça à janela. Estremeceu, tomado por um pensamento. Levantou-se, pegou o braço do homem invisível e fez com que se afastasse daquele ponto de observação. Você está cansado, disse. Enquanto estou sentado, fica andando, tome minha cadeira. Colocou-se entre Griffin e a janela mais próxima. Por algum tempo, Griffin ficou sentado na cadeira que seu amigo lhe oferecia. Permaneceu sentado, em silêncio, e depois prosseguiu abruptamente. Quando isso aconteceu, já tinha saído da pequena casa de Glasgow. Foi em dezembro passado. Tinha alugado um quarto em Londres, enorme e sem móveis, em uma grande e mal cuidada hospedaria de um bairro pobre perto de Great Portland Street. Não tardou muito para que o quarto se enchesse de aparelhos que tinha comprado com o dinheiro dele. O trabalho progredia com regularidade e êxito, aproximando-se do fim. Sentia-me como um homem emergindo de um bosque cerrado de que, de repente, deparasse com uma tragédia sem sentido. Fui sepultá-lo. Lembro-me também de voltar a casa. Andava pelas estradas vazias. Por todos os lados os caminhos estendiam-se até campos profanados e terminavam em montes de lixo e ervas daninhas, úmidas e mal cheirosas. Recordo-me de seguir pelo calçamento escorregadio e brilhante, uma silhueta esmaiçada e sombria, e da estrada sensação de alinhamento em relação à respeitabilidade esquálida, ao sórdido comercialismo daquele lugar. Emaciada. Não tive nem um pouco de pena do meu pai. Parecia que fora vítima do próprio sentimentalismo tolo quando roubei o seu dinheiro. Na verdade, só peguei porque aquele dinheiro não era dele, ele não merecia aquele dinheiro. Eu o empregaria em algo muito mais útil, nas minhas pesquisas. Não deixaria com ele para ele torrá-lo com jogos. Era um viciado inveterado. Mas seguindo a Eagle Street, minha antiga vida voltou-me à memória, pois encontrei a moça que conhecera fazia 10 anos. Nossos olhos se fitaram. Alguma coisa fez com que voltasse e falasse com ela. Era uma pessoa extremamente banal. Aquela visita aos lugares do passado foi como um sonho. Na ocasião, não me senti sozinho, nem senti que viera. Na ocasião, não me senti sozinho, nem senti que viera do mundo para um lugar desolado. Tinha consciência de minha indiferença, mas atribuía a vacuidade generalizada de todas as coisas. Entrar novamente em meu quarto foi como recobrar a realidade. Guardava objetos que conhecia e amava. Ali estavam os aparelhos, as experiências organizadas e a espera. E além do planejamento dos detalhes, restavam muito poucas dificuldades. Mais cedo ou mais tarde, Kemp, vou revelar a você toda a perplexidade dos processos. Não precisamos falar nisso agora. A maioria deles, a não ser por certos trechos que preferi decorar, está escrita em código naqueles livros que o vagabundo do Marvel escondeu. Meu amigo, precisamos encontrá-lo, precisamos recuperar esses livros, mas a fase essencial era colocar o objeto transparente, cujo índice de refração deveria ser reduzido entre 2 núcleos de radiação de uma espécie de vibração etérea, da qual lhe falarei minuciosamente mais tarde. Não, nada dessas vibrações Roentgen
Acho que aquelas que me refiro ainda não são conhecidas. No entanto, não bastante óbvias são elas. Precisava de 2 pequenos dínamos que fazia funcionar com um motor barato a gás. Minha primeira experiência foi com um pedaço de tecido branco de lã. Foi a coisa mais estranha do mundo observá-lo branco e macio no tremular dos raios de luz, vê-lo ficar diáfano como um anel de fumaça e depois desaparecer. Mal podia acreditar que eu consegui fazer aquilo. Estendi minhas mãos para o vazio e ali estava a matéria, sólida como sempre. Tateei cuidadosamente e joguei-a no chão. Tive certa dificuldade em encontrá-la de novo, no chão. Então houve uma experiência curiosa. Ouvi um miado atrás de mim e voltando-me, vi um gato branco magro, muito sujo em cima da cobertura da caixa de água do lado de fora da janela. Então tive uma ideia. Está tudo pronto para você, disse. E fui até a janela, abri e chamei o bicho brandamente. Ele entrou, ronando. O pobre animal estava morto de fome. Dei-lhe um pouco de comida e ele ficou ali. Dei-lhe leite. Toda a minha comida estava em um armário no canto do quarto. Depois ele continuou farejando, evidentemente com o objetivo de se instalar com todo conforto. O pano invisível perturbou-o um pouco. O animal ficou estranho ao perceber que tinha algo ali, mas que ele não via. Você precisava ver como se eriçou todo ao encostar naquele material invisível que ele não via. Mas arranjei-lhe um lugar cômodo no travesseiro de minha cama de rodízios e dei-lhe manteiga para induzi-lo a lavar-se. E você submeteu-o ao processo? Perguntou Kemp. Sim, mas dar drogas a um gato não é brincadeira, Kemp. E o processo falhou. Falhou em 2 coisas. Havia as unhas e aquele pigmento. Qual é? No fundo do olho de um gato, sabe qual é? O tapetum. Sim, o tapetum não desapareceu. Depois que misturei a droga para decorar o sangue, descorar e fiz mais algumas coisas. Dei ópio ao animal e coloquei-o junto com o travesseiro onde dormia, sobre o aparelho. Mas mesmo quando tudo tornou-se impreciso, acabando por sumir, ainda ficaram os 2 pequenos espectros dos olhos dele. Estranho, não sei como explicar. Claro que estava enfaixado e preso, portanto seguro, mas acordou ainda indistinto e miou horrivelmente. Alguém veio bater a porta. Era uma mulher esquisita. Alguém veio bater a porta. Era uma mulher esquisita que veio ao meu quarto. Ela vivia no andar de baixo e que desconfiava que eu fazia dissecções. Uma pobre velha encharcada de bebida que só tinha no mundo um gato branco para amar. Molhei uma gaze com cloroforme, apliquei-a no gato e atendi a porta. Será que ouvi um gato? Perguntou. O meu gato? Ah, não, aqui não, respondi, muito polidamente. Ela ficou um pouco hesitante e tentou olhar para o quarto atrás de mim, que, sem dúvida, lhe parecia bastante estranho. Naturalmente, paredes nuas, janelas sem cortinas, cama de rodízio, o motor a gás vibrando, os reflexos dos pontos luminosos e aquele leve e desagradável odor de clorofórmio no ar. Afinal, teve que desistir e foi embora. Quanto tempo levou? Perguntou Kemp. 3 ou 4 horas para o gato. Os ossos, tendões e gorduras foram os últimos a sumir, bem como as pontas mais escuras dos pelos. E como disse, o fundo dos olhos, que, embora iridescentes, não desapareciam. A noite tinha caído quando terminou e não se podia ver nada além dos olhos empanados e as unhas. Desliguei o motor a gás, tateei e acariciei o gato, que ainda estava insensível, e depois, cansado, deixei-o dormindo no travesseiro invisível e fui para a cama. Tive dificuldade em conciliar o sono. Fiquei acordado pensando em disparates vazios e sem objetivo.
repetindo mentalmente a experiência muitas e muitas vezes, ou sonhando febril com coisas que se tornaram vagas e desapareciam junto de mim, até que tudo, inclusive o chão que me sustentava, deixou de existir e tive um daqueles pesadelos angustiantes em que está caindo, que às vezes ocorrem com a gente. Por volta das 2 da madrugada, o gato começou a miar pelo quarto. Tentei silenciá-lo, falando com ele, e depois resolvi pô-lo para fora do quarto. Lembro-me do choque que sofri quando estava acendendo a luz. Só havia os olhos redondos de um verde brilhante e nada em torno deles. Teria lhe dado leite, mas não havia nenhum. O animal não ficava quieto, sentava-se e miava para a porta. Tentei agarrá-lo, pensando em fazê-lo sair pela janela, mas não se deixava apanhar, desaparecia. Então começou a miar pelo quarto em lugares diferentes. Finalmente abri a janela e fiz um movimento brusco. Suponho que acabou por ir embora. Nunca mais o vi. Então só Deus sabe por que comecei a pensar no enterro de meu pai e na colina desolada e ventosa até o raiar do dia. Concluí que era impossível dormir e saí fechando a porta para vaguear pelas ruas adormecidas. Você está dizendo que existe um gato invisível por aí? Duvidou Ken. Sim, invisível, até passar todo o efeito do... Sim, invisível, até passar todo o efeito da poção, ficará invisível. Não sei quanto tempo dura o efeito, sei que é longo. Por que estranha? Não sou um homem invisível também? Perguntou o homem invisível ao amigo Kemp. Lembro-me nitidamente da manhã antes da transformação. Devia ter subido a Great Portland Street. Recordo o quartel de Albany Street e os soldados saindo a cavalo. E afinal, vi-me sentado ao sol, sentindo-me muito mal e estranho no alto de Primrose Hill. Era um dia de sol em janeiro, um desses dias ensolarados e gélidos que tivemos antes da neve este ano. Meu cérebro, cansado, tentava equacionar a situação a fim de concatenar um plano a ser seguido. Fiquei surpreso ao descobrir como me parecia fútil atingir a vitória quando já tinha ao meu alcance a vitória. Na verdade, estava esgotado. A extrema tensão de um trabalho contínuo de quase 4 anos tinha me deixado incapaz de qualquer emoção positiva. Sentia-me apático e tentei inutilmente recobrar o entusiasmo das pesquisas iniciais. A paixão pela descoberta que me levara a ignorar a desgraça que iria se abater sobre os cabelos brancos de meu pai nada parecia importar. Percebi com muita lucidez que aquele era um estado de espírito transitório devido ao recesso de trabalho e falta de sono, e que com remédios ou repouso poderia recobrar minhas forças. A única coisa em que conseguia pensar claramente era que aquilo devia ser levado a cabo. Essa ideia fixa me dominava e tinha que ser logo, pois meu dinheiro estava quase no fim. Contemplei a colina com crianças brincando e moças cuidando delas e procurei pensar em todas as fantásticas vantagens que um homem invisível teria nesse mundo. Depois de algum tempo, arrastei-me para casa. Comi um pouco, tomei uma dose de uma bebida e fiquei a pensar o que faria. Fiquei a examinar os pormenores da situação e adormeci vestido na cama que não fora desfeita. É o diabo, disse Kemp, a idade da pedra concentrada em uma solução daquilo que estamos passando. Às vezes ficamos meio confusos. Acordei completamente revigorado e bastante irritadíssimo. Você sabe, não é? E havia alguém batendo à porta. Era meu senhorio, com ameaças e perguntas, um velho judeu polonês de casaco cinzento comprido e chinelos cebosos. Tinha certeza de que eu andara torturando um gato durante a noite. A velha dera com a boca
Insistia em apurar os fatos. As leis do país contra a dissecação eram muito severas. Ele poderia ser responsabilizado, ele falou. Neguei a história do gato, mas sentia-se a vibração do pequeno motor a gás por toda a casa, objetou ele. Aquilo realmente era verdade. Esgueirou-se, passando por mim, e entrou no quarto, examinando-o por cima dos óculos alemães de armação de prata, e de repente temi que pudesse divulgar um pouco do meu segredo. Tentei colocar-me entre ele e o aparelho sintetizador que tinha montado, e isso apenas aguçou-lhe mais a curiosidade. Que estava fazendo? Por que me mantinha sempre isolado e misterioso? Era legal? Perigoso? Eu não pagava senão o aluguel de praxe. A casa dele sempre fora extremamente respeitável em uma vizinhança mal afamada. Subitamente perdi a paciência. Disse-lhe que saísse do meu quarto. Ele começou a protestar, a papaguear sobre seu direito de entrar. Em um instante, peguei-o pela gola. Alguma coisa rasgou-se e ele foi projetado rodopiando para o corredor. Bati a porta, tranquei-a e senti-me tremendo. O sujeito do lado de fora criou um reboliço a que não dei atenção. Após algum tempo foi embora. Mas isso gerou uma crise em torno do caso. Não sabia o que ele faria e nem mesmo o que teria o direito de fazer. Mudar para outro apartamento implicaria em atraso. Restavam-me no mundo apenas 20 libras, a maior parte em um banco, e não podia dar-me a esse luxo. Desaparecer. A ideia era irresistível. Haveria um inquérito, a pilhagem de meu quarto. Ao pensar na possibilidade da revelação de meu segredo, todo o meu trabalho, ou de sua interrupção, agora que chegara ao auge, fiquei enfurecido e ativo. Saí apressadamente com meus 3 livros de anotações e meu talão de cheques. O vagabundo está com eles agora. E despachei-os da agência dos Correios mais próxima para uma posta restante para cartas e volumes de Great Portland Street. Bom, tentei sair sem fazer barulho. Ao voltar, encontrei meu senhorio subindo as escadas silenciosamente. Ouvi a porta fechar-se. Creio. Você teria rido se o visse pular para o lado do patamar da escada quando corri atrás dele. Fulminou-me com o olhar quando o ultrapassei e fiz a casa toda tremer quando bati à porta. Ouviu-o chegar arrastando os pés, hesitar e descer. Imediatamente pus-me a trabalhar em minhas fórmulas. Fiz tudo naquela tarde e noite, enquanto ainda estava sentado sob o efeito enjoativo daquela bebida. Bateram insistentemente na porta. Pararam, ouvi passos que se afastavam e voltavam, e as abatidas recomeçavam. Houve uma tentativa de enfiar alguma coisa por baixo da porta, um papel azul. Então, em um acesso de cólera, levantei-me, escancarei a porta com violência e perguntei: "Que é agora?" Era meu senhorio, com uma intimação de despejo ou coisa semelhante. Estendeu-a para mim. Acho que viu algo esquisito em minhas mãos e ergueu os olhos arregalados para o meu rosto. Por um instante ele ficou de boca aberta. Depois deu uma espécie de grito surdo, deixou cair a vela e a intimação e fugiu aos tropeções pelo corredor escuro até as escadas. Fechei e tranquei a porta e fui até o espelho. Ali entendi o pânico do homem. O meu rosto estava branco como uma pedra de mármore. Eu estava pálido, horrível, não tinha contado com tanto sofrimento. Uma noite de suplício, enjoo e desmaios. Cerrei os dentes, embora minha pele estivesse em fogo. Todo o meu corpo estava em fogo. Estava com febre, mas resisti com unhas e dentes. Compreendi então por que o gato tinha miado tanto até que lhe aplicasse o cloroforme. Por sorte, vivia só em meu quarto, sem ninguém que zelasse por mim. Houve ocasiões em que soluçava, gemia e me lamentava como gato, mas resisti. Tornei-me insensível e eu acordei debilitado no escuro.
A dor passara, achei que estava muito estranho, mas fui de novo olhar no espelho. Nunca esquecerei daquela madrugada, do estranho terror de ver que minhas mãos pareciam feitas de vidro, opacas, ao observá-las, enquanto iam ficando cada vez mais límpidas e invisíveis. Tudo em mim, aos poucos, desaparecia, ficava transparente com o correr do dia, até que finalmente tornou-se possível ver atrás delas e a incrível desordem de meu quarto, mesmo que fechasse minhas pálpebras, também transparentes. Braços e pernas foram ficando vítreos, os ossos e artérias tornaram-se imprecisos e desapareceram, e os pequenos nervos esbranquiçados foram os últimos a sumir. Rirei com força os meus dentes e aguentei a operação. Quando só permaneceram as pontas mortas de minhas unhas, descoradas e lívidas, e a mancha castanha de algum tipo de ácido em meus dedos. Lutei para levantar-me. A princípio senti-me tão incapaz quanto um bebê de coeiros, tentando pôr-me de pé com membros que não podiam ver. Estava fraco e com fome, e com muita fome, digo eu. Fui até ao espelho de novo, em que me barbeava e olhei para o nada, a não ser por um pigmento atenuado que ainda restava por trás da retina de meus olhos, mais tênue do que uma névoa. Tive que apoiar-me na mesa e encostar a testa de encontro ao espelho. Só um apelo desesperado a toda a minha força de vontade arrastou-me de volta à aparelhagem para completar o processo. Dormi a manhã toda cobrindo os olhos com lençol. Para defender-me da claridade, por volta de meio-dia, fui novamente acordado por uma batida na porta. Tinha recobrado minhas forças. Ergui-me atento e ouvi um sussurro. Pus-me de pé e num salto, tão silenciosamente quanto possível, comecei a demonstrar as ligações de meu aparelho e as espalhá-las pelo quarto, de forma a destruir qualquer sugestão de uma montagem correta. Um pouco depois, bateram de novo e chamaram, primeiro a voz do senhorio, e a seguir mais duas. Para ganhar tempo, respondi. Peguei o pano e o travesseiro invisíveis e joguei-os fora, em cima da tampa da caixa de água. Quando abri a janela, ouvi um estrondo à porta. Alguém a tinha forçado, com a intenção de quebrar a fechadura. Mas os trincos resistentes que tinha colocado alguns dias antes detiveram-no. Aquilo que sobressaltou e enfureceu. Comecei a tremer e a fazer as coisas apressadamente. Juntei no meio do quarto algumas folhas soltas de papel palha, papel de embrulho e coisas assim, e abri o gás. A porta começou a ser castigada por golpes cada vez mais fortes. Não encontrava os fósforos. A raiva fazia-me socar as paredes. Fechei novamente o gás. Saí pela janela para a tampa da caixa de água. Baixei cuidadosamente a janela de guilhotina e sentei-me para ver o que acontecia. Invisível e seguro, mas trêmulo de ódio. Vi que tinham rebentado um painel da porta, em seguida quebrado os encaixes das linguetas das fechaduras e estavam no umbral da porta aberta. Eram o senhorio e seus enteados, dois rapazes fortes de 23 ou 24 anos. Atrás deles agitava-se a velhota do andar de terra, a dona do gato. Podem imaginar seu espanto ao encontrarem o quarto vazio. Um dos jovens correu imediatamente à janela, abriu-a e olhou para fora. Seus olhos parados e o rosto barbado, de lábios grossos, chegaram a centímetros de meu rosto. Tive vontade de socar aquela cara idiota, mas contive meu punho fechado. Ele olhou através de mim. O mesmo fizeram os outros que se acercaram dele. O velho foi olhar embaixo da cama e depois todos se precipitaram para o armário. Discutiram longamente sobre os fatos em dialeto de Londres.
Concluíram que eu não lhes tinha respondido e que a imaginação os enganara. Uma sensação de euforia extraordinária substituiu minha ira enquanto os observava sentados do lado de fora, 4 pessoas, pois a velha também entrara e olhava à sua volta, tão desconfiada quanto um gato, tentando compreender o enigma de meu comportamento. O velho, até onde podia entender seu dialeto, concordava com a mulher que eu era um viviseccionista. Os filhos protestavam em um inglês vulgar, afirmando que era eletricista, baseados nos dínamos e caloríferos. Todos receavam que eu chegasse, embora mais tarde tivesse descoberto que haviam trancado a porta de entrada. A velha deu uma espiadela no armário embaixo da cama, e um dos jovens empurrou o registro e examinou a chaminé. Um dos outros hóspedes, um verdureiro ambulante que dividia o quarto em frente com um açougueiro, apareceu no patamar, foi convidado a entrar e disse coisas incoerentes. Ocorreu-me que, se os aparelhos de aquecimento caíssem das mãos de uma pessoa arguta e instruída, revelariam muito do meu trabalho e aproveitamento. E aproveitando uma oportunidade, entrei no quarto e entortei um dos pequenos dínamos em relação ao outro, no qual se apoiava, quebrando ambos os aparelhos. Então, enquanto eles tentavam explicar por que tinham se quebrado, esgueirei-me para fora do quarto e desci sem fazer barulho algum. Entrei em uma das salas e esperei até que descessem também, ainda especulando e discutindo, todos um tanto desapontados por não terem encontrado horrores e um pouco confusos quanto à posição assumida em relação a mim. Então subi de novo com uma caixa de fósforo, pus fogo no monte de papel e lixo, coloquei as cadeiras e roupa de cama junto dele, dirigi o gás para tudo aquilo por meio de um tubo de borracha e, dando adeus ao quarto, deixei-o pela última vez. Você incendiou a casa, exclamou King. Isso não é coisa de um homem fazer, isso é coisa de bandido, me disse ele. Estava lhe ouvindo até agora, mas essa sua atitude me decepcionou, meu amigo Griffin. Incendiei a casa, era a única forma de encobrir minha trilha, e sem dúvida estava no seguro. A casa estava no seguro. Abri cuidadosamente os trincos da porta da frente e saí para a rua. Estava invisível e apenas começava a compreender a enorme vantagem que a invisibilidade me dava. Minha cabeça já estava fervilhando com planos de todas as coisas loucas e maravilhosas que eu poderia fazer impunemente em Oxford Street. Ao descer as escadas pela primeira vez, deparei-me com uma dificuldade inesperada, porque não via meus pés. Na verdade, tropecei 2 vezes e foi com a falta de jeito, que não me era habitual, que segurei o ferrolho. No entanto, consegui andar razoavelmente bem no piso plano, tomando cuidado para não olhar para baixo. Depois, devo dizer que meu estado de espírito era o de euforia. Sentia-me como um homem que, com os pés acolchoados e roupas que não farfalhavam, enxergasse uma cidade de cegos. Tive um impulso louco de brincar, de assombrar as pessoas, de bater nas costas dos homens que andavam pelas ruas, de jogar para longe seus chapéus e de divertir-me de um modo geral com minha extraordinária prerrogativa. Mas, mal chegar a Great Portland Street, a casa onde me hospedara era perto de uma grande loja de fazendas naquela rua, quando ouvi o estrondo de uma batida e fui atingido violentamente por trás. Voltando-me, vi um homem que carregava uma cesta de sifões de soda, olhando atônito o seu fardo. Embora o golpe tivesse me machucado, realmente achei o espanto dele tão irresistível que ri alto. O diabo está na cesta, disse eu, e puxei-a bruscamente da mão dele. Soltou-a incontinente e balancei toda a carga no ar. Mas o idiota de um cocheiro
que estava parado em frente a um botequim, correu para apanhá-la e seus dedos estendidos acertaram-me abaixo da orelha com uma força insuportável. Deixei cair tudo com uma pancada no cocheiro e só depois, com o barulho de pés perto de mim, gente saindo das lojas e veículos parando, é que entendi o que tinha feito a mim mesmo. Maldizendo minha estupidez, recuei até uma vitrine e preparei-me para fugir daquela confusão. Não tardaria muito para que fosse cercado pela multidão e fatalmente descoberto. Empurrei o ajudante do açougue, que, para minha sorte, nem se voltou para investigar o nada que o havia empurrado para o lado, e refugiei-me atrás da carruagem do cocheiro. Não sei como explicaram os fatos. Apressei-me a atravessar a rua, que felizmente estava desimpedida, e mal prestando atenção ao caminho que tomava por causa do incidente que me despertara o medo de ser descoberto, mergulhei no congestionamento vespertino de Oxford Street. Tentei incorporar-me à corrente de pessoas, mas estava muito compacta e não demorou para que pisassem meus calcanhares. Desci para a sarjeta, cuja aspereza era dolorosa para meus pés, e logo o varal de um cabriolé vagaroso pressionou-me com força a omoplata, lembrando-me de que já estava muito machucado. Cambaleante, saí do caminho do veículo, driblei um carrinho de criança com um movimento convulsivo e fui parar atrás do cabriolé. Salvou-me uma inspiração feliz e segui em sua direção até chegar do outro lado da rua, trêmulo e assustado. E não apenas trêmulo, mas batendo os dentes. Era um dia claro de janeiro, minha nudez era total, e a camada escorregadia de lama que cobria o chão estava gelada. Que sofrimento! Comecei a pensar que não era tão bom assim ser invisível. Por mais tolo que me pareça agora, não tinha pensado que, transparente ou não, ainda estava sujeito ao tempo e a todas as suas variações. De repente, ocorreu-me uma ideia luminosa. Circundei o cabriolé e subi. Assim, tiritando de frio, amedrontado, espirrando com os primeiros sinais de um resfriado e começando a sentir as contusões em minhas costas, desci lentamente Oxford Street, deixando para trás Tottenham Court Road. Pode-se imaginar como meu estado de espírito era diferente daquele com que tinha saído fazia 10 minutos. Aquela invisibilidade era demais. Um só pensamento me dominava, como livrar-me da enrascada em que estava metido. Passamos devagar por Moody, e ali uma mulher alta, com 5 ou 6 livros de etiquetas amarelas, fez sinal para o meu cabriolé e mal tive tempo de pular fora para fugir a ela, escapando por pouco de um vagão ferroviário em minha precipitação. Tomei o caminho de Bloomsbury Square, pretendendo passar no museu. Dirigi-me para o norte, para o distrito mais calmo. Estava dolorosamente enregelado de frio e a estranheza de minha situação acovardava-me tanto que choramingava ao correr. No canto norte da praça, um cachorrinho branco saiu da sede da sociedade farmacêutica e correu imediatamente para mim, farejando o ar vazio. Nunca tinha pensado nisso antes, mas o nariz está para a mente de um cão como os olhos para a mente de um homem que vê. Os cães sentem o cheiro de um homem em movimento, como os homens registram sua aparência. O animal começou a latir e pular, demonstrando claramente, ao que me parecia perceber minha presença. Atravessei Great Russell Street, relanceando para trás por cima do ombro e segui um pouco por Mountain Street, antes de perceber para onde estava correndo. Então ouvi um clamor de música e, olhando rua abaixo, vi um grupo de pessoas que vinham de Russell Square,
de camisas vermelhas e empunhando a bandeira do exército da salvação. Não podia alimentar a esperança de varar tal multidão que cantava pelo caminho, batendo com os pés no chão e temendo